E Felipe Coutinho pode mesmo virar reforço do São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, ver essa informação repercutindo entre torcedores do São Paulo. O que eu fiz? Levei a questão para um dirigente importante do departamento de futebol. Felipe Coutinho pode virar reforço do São Paulo? Antes de trazer a resposta, só contextualizar, o Coutinho, que hoje tem 34 anos de idade, está livre no mercado há 6 meses, desde que rescindiu por opção própria seu contrato com o Vasco. Nos tempos de Cruz Maltino, ele tinha direito a R$ 1,5 milhão por mês. Coutinho já teve ofertas de clubes do Brasil, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos, mas optou por recusar todas. Entre outros motivos, ele quer curtir a família e esse tempo livre. Pois bem, a resposta desse dirigente do São Paulo com quem conversei: o Coutinho é ótimo jogador, mas não temos dinheiro. Ainda perguntei, mas vocês chegaram a questionar quanto pagaria, qual seria a necessidade? Abre aspas para essa fonte, nem perguntamos sobre as condições, porque sabemos que não há condição. Não temos dinheiro para contratar um jogador desse tamanho. Só para completar, não se descarta que o São Paulo traga mais 1 ou 2 reforços nessa janela de transferências, mas serão atletas muito mais baratos e modestos do que o Felipe Coutinho. É só se basear no nível de reforços contratados pelo São Paulo para você entender o perfil buscado. Você gostaria do Coutinho no São Paulo? Entende que ele seria útil? Já usa o espaço para comentário e opine, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. O mercado da bola segue a milhão, né? E nomes seguem sendo oferecidos a vários clubes aí no mercado. Um deles é o de Lucas Ocampo. Lateral não, ele é atacante de lado de campo, né? Atualmente, o Ocampo, gente, ele pertence ao Monterrey do México. De acordo com algumas páginas da mídia alternativa, Ocampos foi oferecido ao São Paulo. Além do tricolor, ele também foi oferecido ao Cruzeiro e ao Vasco da Gama. Ocampos está com 32 anos de idade, tem contrato com o clube mexicano até junho do ano que vem. A princípio ele foi só oferecido, não há propostas na mesa. Aliás, ainda não há nem sequer avanço, tá? O São Paulo nem abriu negociação pela contratação de Ocampos. Ocampos já havia sido oferecido ao tricolor em outras janelas de transferências. Na temporada passada, ele fez 34 jogos, marcou 8 gols e deu 6 assistências. Já na atual, que acabou de começar lá no México, são 4 jogos, 4 gols e 3 assistências. São números, assim, espetaculares do Ocampos, né? Números absurdos, para dizer o mínimo. Você aceitaria Lucas Ocampos no São Paulo? Comente aqui abaixo, lembrando que ele foi oferecido, mas não... o São Paulo não negocia ainda. Silmar Lima, boa noite. Quais as novidades no meu tricolor? Silmar, deixa eu contar uma exclusiva. Tem um menino chamado Matheus Ferreira, ele é volante, disputou a Copa São Paulo como titular absoluto, havia sido comprado do Vasco no ano passado, né? Operação de R$ 1,5 milhão. E ele está treinando no time principal, tem sido muito elogiado pelo Fernando Diniz, né? Pelo Dorival Júnior, né? Um cara de muita intensidade, de proteção ao sistema defensivo, rouba muita bola. E a informação que surgiu no ano passado é de que o São Paulo havia comprado por 80% dos direitos econômicos, por R$ 1,5 milhão, 80% dos direitos econômicos junto ao Vasco. E é aqui que vem a informação exclusiva. O São Paulo acabou não pagando nem um centavo desse R$ 1,5 milhão. É que o Vasco tinha uma dívida com o São Paulo pelo Léo Pelé. E as partes acabaram se acordando para que esse R$ 1,5 milhão fosse abatido da dívida do Vasco em relação ao Léo Pelé, tá? Então, a verdade é que o Matheus Ferreira chegou ao São Paulo sem custos, volante que chegou por empréstimo, foi comprado, deixou excelente impressão e deve ganhar mais minutos no time principal ao longo da temporada. E o Paulinho vai ser vendido por mixaria mesmo, pelo menos não vai sair de graça. Pois é, o João Pedro está se referindo ao atacante do São Paulo, artilheiro da última Copa São Paulo de Juniores. O Paulinho estava indo de graça para o Botafogo. O São Paulo estava rescindindo o contrato e ficando com percentual de venda futura. A repercussão entre torcedores do São Paulo foi tão ruim, foi tão negativa, que o São Paulo acabou recuando e se desfez desse negócio com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Paulinho está indo para o futebol português para um time chamado Torrense, que é da 2ª divisão. O Torrense até chegou à final da Copa, acho que eles foram campeões da Copa de Portugal, quer ver? Ó? Porque o Torrense outro dia estava jogando com o Torrense, campeão. Eles jogaram contra o Porto outro dia, né? Não, jogaram contra o Sport. O time da 2ª divisão vence o Sporting na final. Peraí. Ó, Torrense bateu o gigante Sporting de Lisboa. O Torrense fez história no dia 24 de maio de 26, ao vencer o Sporting por 2-1 na prorrogação e conquistar a Taça de Portugal pela primeira vez. A equipe de Torres Vedras, que disputa a 2ª divisão, garantiu um feito inédito para um clube do escalão secundário e assegurou vaga na Liga Europa. Pois é, o Torrense, que joga a 2ª divisão,
foi campeão da Taça de Portugal e vai ter a oportunidade de jogar a Liga Europa. E é para lá que o Paulinho está indo. O empréstimo é gratuito, mas a opção de compra é de 1 milhão de euros, tá? Cortês ou cordial nessa negociação, tá bom? João Wellington. Boa noite, Nicola. Caboclo eleito no São Paulo é carimbo para segundona. De lá para mais lá. Nem a CBF quis. Itapicuru, na Bahia. Pois é, Rogério Caboclo, houve um movimento nessa semana entre conselheiros do São Paulo para que o Caboclo se torne o candidato da oposição, tá bom? Mais um superchat agora do Alex Santana. Boa noite, Nicola. O Cruzeiro é a terceira força do Brasil? Sim. Se não for, quem você acha que seria? Já era no ano passado. Foi o único que conseguiu ameaçar em algum momento o Flamengo e o Palmeiras. Começou de maneira extremamente ruim nessa temporada, sob o comando do Tite. O Tite foi embora e a coisa foi se acertando. Eu até achei que o Fluminense seria essa terceira força. O Fluminense já ficou para trás, tá? Então, sim, hoje é a terceira força do futebol brasileiro. E deixa eu contar uma curiosidade sobre o Cruzeiro. Tava conversando, cara, nessa época de janela aberta, a gente conversa com Deus e todo mundo, né? E eu tava conversando com uma pessoa que faz negócios com o Cruzeiro, e ela me contou uma curiosidade sobre o Fabrício Bruno. Em março, quando o Cruzeiro procurou o Al Rayyan para contratar o Arthur Jorge, o Cruzeiro tomou um susto quando descobriu que a multa do Arthur Jorge para quebrar o contrato no time qatari era de 36 milhões de reais. Depois de semanas de discussão com a participação do Paulo Pitombeira, que tem enorme trânsito nos clubes qatares, conseguiram baixar essa multa para 15 milhões de reais. No dia em que o Cruzeiro ia depositar os 15 milhões, surgiu uma proposta do Al Rayyan. O Al Rayyan falou, pessoal, aí no Cruzeiro, temos uma sugestão. Em vez de pagarem os 15 milhões de reais, o que vocês acham de a gente colocar 10 milhões de euros e vocês vendem o Fabrício Bruno? Então, em vez de gastar 15 milhões de reais, vocês recebem 60 milhões de reais, fica um pacote de 75 e o Fabrício Bruno vira nosso jogador. O Pedro Lourenço recebeu a sugestão, pensou, olhou e ligou para o Arthur Jorge. Arthur, você está vindo para cá, né? Pois é. O teu time aí, o Al Rayyan, está sugerindo que a gente não pague a multa e eles querem colocar 10 milhões de euros para que o Fabrício Bruno vá para lá. O que você pensa? Aí o Arthur Jorge disse, como é que nós estamos de grana aí, presidente? Não, estamos relativamente bem. Então, se está relativamente bem, não vende. Deixa o Fabrício Bruno que vai ser muito útil. E foi assim que o Fabrício Bruno ficou. Ele tinha custado 7 milhões de euros junto ao Flamengo. Fabrício Bruno que viveu um primeiro semestre de altos e baixos, né? Para não dizer de muitos baixos. Não foi um primeiro semestre legal, mas já melhorou e tem sido de fato bem útil. Ele e Jonathan Jesus, na minha opinião, formam uma dupla de zaga bem legal. Eli Fernandes, novidades no Vasco, cheguei agora, bora lá, Eli Fernandes. Colídio já foi anunciado, operação de 4 milhões e meio de dólares por 50% dos direitos econômicos, tem mais 5 milhões e meio de dólares que podem ser adquiridos por 50% dos direitos econômicos se duas metas forem batidas, uma ligada ao tempo de próxima venda, a outra ligada ao número de partidas. Completou 40 jogos com determinada minutagem e o Vasco é obrigado a adquirir, tá? E o São Paulo ainda pode ter mais 2 reforços nessa janela de transferências, mesmo depois das contratações de Aurélio Buta, Domingos Duarte, Iago, Newton e Vitor Sá. É que o São Paulo espera para os próximos dias uma antecipação de 140 milhões de reais. Essa grana viria do acordo recém-fechado com a Ticketmaster, embora ainda precise da aprovação do Conselho Deliberativo. O acordo total entre São Paulo e Ticketmaster prevê um aporte de 250 milhões de reais ao longo dos 5 anos, mas o presidente Arrim Assis, muito apertado em dinheiro, quer antecipar 140 milhões de reais no ato. Problema para o próximo presidente. De qualquer forma, se essa grana entrar, o São Paulo vai conseguir resolver problemas emergenciais e terá algum fôlego para buscar pelo menos mais 2 contratações. E o meio atacante é analisado pelo técnico Dorival como uma prioridade. Você, São Paulino, pensa o que sobre a antecipação de 140 milhões de reais? E se estivesse na cadeira do presidente, quais reforços ou que posições você buscaria? Quais são para vocês as principais lacunas desse elenco tricolor? Só para completar, registrar que o São Paulo ainda pensa não. Tem negociações para emprestar o Paulinho, atacante que quase se mudou para o Botafogo, foi artilheiro da Copa São Paulo de Juniores, ele está indo para o Torrense, da segunda divisão do futebol português. Empréstimo gratuito e opção de compra fixada em 1 milhão de euros. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião.
Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.